Vamos então nos colocar na presença de Deus, pedir a Ele que venha preparar os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração para tudo aquilo que Ele quer nos falar no dia de hoje. Que a liturgia da nossa igreja, que é algo tão bonito e nos fala tanto de Deus, possa ser compreendida por cada um de nós, para que possamos viver melhor esses momentos em que Deus nos fala através dos gestos, dos ritos e do silêncio. Recebe nas tuas mãos, Senhor Jesus, todo o nosso cansaço, as nossas preocupações, as nossas distrações, Senhor. Que cada um de nós possa dar completamente a Ti nesta manhã toda a sua atenção, todo o seu coração, toda a sua disposição de aprender para viver, Senhor. Que nenhum de nós possa sair daqui a mesma pessoa que entrou, mas que tenhamos dado a oportunidade para o Teu Espírito Santo nos revelar Jesus da forma mais clara e incontestável possível. Que estejamos unidos e reunidos em Teu nome, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe, Vanessa, sempre essa disposição, esse amor de levar a palavra de Deus. Pois é, você vem com muitas coisas. Ok, gente. Falar de liturgia tem que começar falando de um assunto que a gente às vezes não dá muita atenção, chamado o ano litúrgico. A nossa igreja, ela tem uma forma muito organizada de transmitir as coisas de Deus. O ano litúrgico, então, ele tem essa metodologia, essa divisão do tempo ao longo do ano, para que nós possamos passar por todos os principais episódios da vida cristã e daquilo que para nós vai ser, então, símbolo de fé. Esse é o gráfico que resume, de certa forma, o tempo litúrgico. Ele começa sempre com o tempo do Advento, é aqui que começa o ano novo na igreja é no Advento, não é em 1º de janeiro, como é o ano civil. Então ele começa com o tempo de preparação para o Natal, que é chamado de Advento, que é composto de 4 semanas. E a cor litúrgica desse tempo é o roxo, porque o roxo na igreja significa tempo de preparação. Muitas vezes a gente confunde o tempo de preparação do Advento e da Quaresma como se fosse um tempo de depressão. E não é verdade. A igreja não tem o propósito de nos fazer tristes, muito pelo contrário. É um tempo de preparação, porque tudo na vida que a gente faz planejando, preparando, a gente vive melhor quando chega o momento. A gente acha isso tão natural para as coisas da vida. Por exemplo, qual é a noiva que não se prepara para o dia do seu casamento? Nos mínimos detalhes, ela vai escolher as flores, ela vai escolher a comida, ela vai escolher as músicas, ela vai escolher o vestido, ela escolhe os mínimos detalhes. Se você vai celebrar as suas bodas, você vai fazer a mesma coisa. Qual o salão de festa, que dia que vai ser a missa, quem você vai convidar. Se você está preparando a sua formatura ou o aniversário de uma pessoa querida, você vai fazer a lista do mercado, você vai olhar o que tem. É a mesma coisa, um tempo de preparação para a igreja é o tempo em que ela te convida a ver o que está faltando você fazer para que você possa aproveitar melhor o que vem depois que esse tempo de preparação atingir o ápice. No caso do Advento, o Natal, no caso da Quaresma, a Páscoa, que é a principal festa cristã. Então, a cor litúrgica é o roxo, porque o roxo não é uma cor que chama atenção. E o ser humano é uma criatura extremamente distraível. Qualquer coisinha nos chama atenção,
qualquer coisinha nos desvia a atenção. Então é uma cor sóbria, para que não atraia a nossa atenção, para que o nosso foco seja só Jesus. A gente vai ver outras coisas interessantes. A igreja nessa época, ela evita flores, pela mesma razão, porque a flor simboliza alegria. Quando você vê um arranjo de flores bonito, é impossível não desviar os olhos e ficar apreciando. E Ele quer que os seus olhos se voltem só para Deus, para a sua relação com Deus. E muitas vezes a gente pensa que nessa época a igreja quer que a gente olhe e encontre os nossos defeitos. É verdade, se você tem, está aí uma boa ocasião de você procurar verificar o que precisa ser mudado. Mas não se esqueçam que nós somos obras de Deus. E certamente nós temos em nós muito mais talentos do que a gente tem defeito. Porque se Deus nos criou, é porque a gente pode fazer a diferença no mundo. Então essa é uma época muito mais para a gente olhar e perceber quais são os talentos que Deus me deu, que eu estou enterrando na areia, ao invés de colocar à disposição do meu Deus, da minha igreja e daquele que precisa de mim. Então não é olhar para você se achar uma porcaria, porque nenhum de nós é uma porcaria. É você se examinar para verificar o quanto você pode ser ainda mais, ainda melhor do que aquilo que você está sendo. Então o advento ele tem essas 4 semanas, depois vem o ciclo do Natal, que é todo o período que vai desde a missa da véspera de Natal até a festa do batismo de Jesus, e aí começa um tempo da igreja chamado de tempo comum. Vocês vejam que para os outros tempos, todos têm a divisão aqui do número de semanas. Vocês conseguem ver no gráfico? Menos no tempo comum. Ah, tá aqui, ó, tá vendo? Um tracinho, primeira semana, 2 tracinhos, segunda semana, 3 tracinhos, terceira semana, são 4 semanas do advento. No ciclo do Natal, primeira semana, segunda semana, o primeiro domingo depois do Natal é sempre a festa da Sagrada Família. Depois tem a festa da Santa Mãe de Deus, que é 1º de janeiro. Epifania, que é 6 de janeiro. E aí batismo de Jesus é por volta do dia 18 de janeiro, por aí. Então você tem os números de semanas. Agora, para o tempo comum, você não tem a divisão de semanas. Por quê? Porque o tempo comum na igreja, ele tem exatamente 34 semanas de verde. Mas é dividido em 2 fases esse tempo comum. Vocês estão vendo que tem um grande bloco verde aqui e um outro aqui? Porque o tempo comum, ele é interrompido para o tempo de preparação para a Páscoa e depois o tempo pascal, depois é que volta o comum. Como você, de acordo com o calendário de cada ano, a Páscoa é uma festa móvel, você não sabe quantas semanas de tempo comum você vai ter aqui antes que você interrompa para poder começar o tempo da Quaresma. Por exemplo, a Páscoa esse ano está sendo 15 de abril, tarde. Isso. Ano que vem, a Páscoa vai ser na última semana de março, mais cedo. Então, isso move. Por isso, o número de semanas da primeira fase do tempo comum, ele pode alternar entre 8, 9, por aí. A Páscoa já aconteceu, não acontece de se cair no domingo, porque já eu disse, não é sempre no sábado. O quê? A Páscoa é sempre domingo. Sempre domingo, domingo de Páscoa. É exatamente em função da Páscoa, que é a principal festa do ano. Todas as outras festas da igreja seguem o tempo pascal. Se você perceber bem, geralmente no dia 1º, na festa da Mãe de Deus, ou logo em seguida, na segunda ou terceira semana, tem um aviso no folheto da missa que o diácono tem que ler,
que é calendário das festas móveis. Esse ano a Páscoa vai ser assim, e porque a Páscoa cai nesse dia, a Quaresma inicia nesse dia, Corpus Christi será nesse dia, porque todas as outras festas vão seguir o tempo da Páscoa. No iniciozinho do janeiro, a igreja sempre anuncia, é obrigada a ler, se não tem diácono, o padre mesmo lê a proclamação das festas móveis da igreja, né? Sempre é anunciado. Então aí essa fase do tempo comum é interrompida para as 5 semanas da Quaresma. Nós hoje, por exemplo, estamos aqui no 4º domingo da Quaresma. Temos mais semana que vem ainda de tempo de Quaresma, que será dia 1º de abril. O final de semana seguinte já é, na verdade, o início da Semana Santa. Nós vamos já ler o Evangelho da Paixão do Senhor, que é Ramos, e aí o outro já será Páscoa. Então, na verdade, nós... Então a Páscoa começa domingo de Ramos. A Semana Santa começa domingo de Ramos. A Páscoa não. Você tem o Tríduo Pascal que começa na Quinta-feira Santa. A Páscoa só na missa da Vigília Pascal. Ali é a Páscoa. Ok? Então, aí nós temos, tá vendo o domingo de Ramos aqui, o vermelhinho? Ok? E aí nós temos então o Tríduo Pascal. Aqui é Sexta-feira Santa, na verdade não é o vermelho. E temos então as 6 semanas de tempo pascal, que termina com a Ascensão do Senhor. A semana seguinte à Ascensão do Senhor é Pentecostes, e depois de Pentecostes volta a ser tempo comum até a festa de Cristo Rei, quando começa outra vez o tempo do Advento. Então a igreja é sempre esse ciclo, entra ano, sai ano, ela sempre segue. Nos grandes ciclos, o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, a cor predominante é sempre o branco. Nós vamos ver isso de forma mais fácil de enxergar do que no gráfico. Então esse é o cronograma do ano litúrgico. Ele começa com o Advento. O Advento é o tempo de preparação para o Natal, então vem o Natal, começa o primeiro ciclo do tempo comum, é interrompido pela Quaresma. A Quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa, então vem a Páscoa, e depois da Páscoa volta a ser tempo comum outra vez até a festa de Cristo Rei, que aí começa de novo com o Advento e um novo ano litúrgico começando. Ok? Ora, e o que acontece em termos de duração de cada uma dessas fases? O Advento, que é o tempo de preparação para o Natal, ele começa então 4 semanas, 4 domingos antes do tempo do Natal, sempre. Então pega quando vai cair 25 de dezembro, 4 domingos para trás é o início do tempo do Advento. E ele termina quando? Ele termina no dia pela manhã, onde você vai celebrar a festa do Natal. Então, se dia 25 cair num domingo, desde o dia 24 à tarde, você já está no tempo do Natal. A missa de pela manhã do sábado ainda é roxo. A missa da tarde do domingo já é a missa do Natal. E aí vem o ciclo do Natal, que começa então com a missa da vigília do Natal, 24 à noite, e vai até a festa do batismo do Senhor, que é mais ou menos na 3ª semana de janeiro, geralmente cada ano. Aí vem a primeira parte do tempo comum, após a festa do batismo do Senhor, e vai até a quarta-feira de cinzas.
quarta-feira de cinzas, já começa o tempo da quaresma, que é a preparação para a Páscoa, que dura 5 semanas. O tempo da quaresma termina na quarta-feira da Semana Santa. Muitas vezes a gente pergunta assim, quando é que termina a quaresma? Termina com um domingo de Ramos? Não. Se você olhar bem, o domingo de Ramos já é Semana Santa, a cor litúrgica é vermelho, mas na segunda é roxo outra vez. Na terça é roxo outra vez. Na quarta é roxo outra vez. Quinta-feira Santa é branco. Já é ciclo tríduo pascal. Ok? O ciclo da Páscoa, então, ele começa na quinta-feira santa, a cor litúrgica é o branco, e ele termina em Pentecostes, que a cor litúrgica vai ser o quê? Vermelho, porque Pentecostes é festa do Espírito Santo, embora ainda seja ciclo do pascal, então poderia ser branco, mas como é em homenagem ao Espírito Santo, a cor litúrgica que predomina é a da festa do Espírito Santo, logo vermelho. E aí voltamos à segunda parte do tempo comum, primeira semana após Pentecostes, e vai até a festa de Cristo Rei, que é na verdade a 34ª semana do tempo comum. E aí volta a ser advento outra vez. Agora o bonito é você ver que isso tem um propósito. O que o documento da nossa igreja fala a respeito do ano litúrgico? A instrução geral do missal romano, que são aquelas primeiras páginas que tem no missal, e que na verdade é um livro que é tão importante para o cristão que a igreja edita ele de forma separada. Então, quem quer saber de liturgia tem que ler e saber o que está aqui dentro. É a instrução geral do missal romano. Essa versão aqui é muito interessante porque ela tem comentários do padre Aldazabal. Então ela não só tem a regra, mas ela tem algumas explicações, é muito legal. E esses são documentos que os ministros da Eucaristia têm que conhecer, porque na verdade é o que rege a missa. E se nós estamos lá para garantir que tudo na missa corre direitinho e flui, é importante que a gente saiba. Então esse documento, que na verdade são os primeiros capítulos do próprio missal que o padre usa para celebrar a missa, diz que a diversidade de cores das vestes sagradas tem por finalidade exprimir externamente, ou seja, de uma forma que o povo consiga ver mais facilmente, e externamente de um modo mais eficaz, por um lado, o caráter peculiar dos mistérios da fé que se celebram, e por outro, o sentido progressivo da vida cristã, um ciclo após o outro dentro do ano litúrgico. Oi. Então a mudança do ano A a B acontece no advento? No advento. Vou falar exatamente isso daqui a pouquinho. Então, quais são as cores? A igreja diz que você usa o branco nos ofícios e missas do tempo pascal e do Natal. Bom, você está no ciclo do Natal, você está no ciclo da Páscoa, a cor litúrgica é branca. A não ser que durante aquele período tenha a festa de algum mártir, por exemplo, e aí você vai usar o vermelho. Obrigada. Ora, além dessas ocasiões, quando mais a igreja vai usar o branco? Ela vai usar branco em todas as festas onde se celebra Jesus Cristo. Então, por exemplo, se você vai celebrar Corpus Christi, por exemplo, se você vai celebrar a Ascensão do Senhor, a cor é branca. Por quê? Porque é a festa do Senhor, exceto a única festa dedicada a Jesus Cristo que não é branco, é exatamente a paixão do Senhor, porque ele morreu mártir, então aí predomina o vermelho.
tá? Se é uma missa ao Senhor, ela é sempre cor litúrgica branca. Se você está celebrando para a Virgem Maria também, então Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Conceição, a cor litúrgica vai ser o branco. Como a cor litúrgica de Nossa Senhora é tradicionalmente o azul, você pode substituir o azul, o branco pelo azul, né? A igreja tem. Nas festas dos anjos e santos que não tenham morrido mártires, então você também pode usar o branco. Se o santo morreu mártir, a cor litúrgica é vermelha. Mas se ele morreu de morte natural, você pode sim usar o branco para festejar aquele santo. Na solenidade de todos os santos, que é 1º de novembro, exatamente porque aí você está celebrando o coletivo, quem é mártir, quem não foi mártir, então triunfa a glória do Senhor. No dia de São João Batista, São João Batista é interessante, porque São João Batista morreu mártir, certo? Então deveria ser vermelho. Mas São João Batista é um santo que a gente celebra ele 2 vezes no ano, o nascimento e a morte. No dia que você celebra o nascimento, que é 24 de junho, a cor litúrgica é o branco. No dia que você vai celebrar o martírio de São João Batista, aí sim você vai usar o vermelho. Porque a igreja celebra sempre o dia da morte. O único santo que você celebra o dia do nascimento é João Batista. Por quê? Por causa da relação dele com o próprio Jesus. O mesmo anjo que anuncia o nascimento de Jesus anuncia João Batista. Então ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então é um motivo de celebração e festa para o cristão. E não porque é ele veio de preceito. Não é. A gente vai ver quais são os dias de preceito daqui a pouquinho. As festas de São João Evangelista, 27 de dezembro, a gente não percebe que 27 de dezembro a gente já está no ciclo do Natal, então a cor litúrgica já é branco por ela mesma. No dia que a gente celebra a cadeira de São Pedro, que é 22 de fevereiro, e no dia que a gente celebra a conversão de São Paulo, que é 25 de janeiro, por isso São Paulo tem o nome de São Paulo, que foi fundado no dia da festa de São Paulo. O aniversário de São Paulo é sempre 25 de janeiro, né? Quando é então que a nossa igreja vai usar o vermelho? Ela usa o vermelho no domingo da Paixão, que é Ramos, na Sexta-feira Santa, nas festas do Espírito Santo, como Pentecostes, toda e qualquer celebração relacionada à Paixão do Senhor. Então, por exemplo, 14 de setembro é o dia da Sagrada Cruz, você vai usar o vermelho também. Nas festas natalícias dos apóstolos e evangelistas e nas celebrações dos santos mártires. Esses são os dias em que a cor será sempre vermelha. Só dois últimos. Apóstolos evangelistas e santos marcados. Ok. Posso ir? Pode. Ok. Obrigada. Quando é que a gente vai usar o verde? A gente vai usar o verde em todos os ofícios de missa do tempo comum, a não ser que esse tempo seja quebrado por uma dessas ocasiões extraordinárias. Então, se eu estou no tempo comum, a cor litúrgica é verde. Mas é, por exemplo, o dia de São José, 19 de março. Tem predominância sobre o tempo, então eu vou usar o branco. É o dia de um santo que morreu mártir. Tem predominância sobre o tempo, então eu vou usar o vermelho. Ok? E o roxo? O roxo é a cor litúrgica que a igreja vai utilizar no tempo do Advento e no tempo da Quaresma. E, como por tradição, a cor preta
que antes era usado para as missas dos defuntos, hoje já não é mais tão usada. Ela pode continuar a ser usada, nas igrejas mais tradicionais ainda usa o preto para isso, mas para todas as outras que não guardam mais essa tradição, se substitui o preto no ofício dos defuntos pelo roxo também. O padre tem estola preta, não? Só roxo, né? Quer dizer, quando ele tem, aqui não tem, mas de repente vamos até procurar ter. Eu estava reunido com os padres no sábado, exatamente para discutir as liturgias da Semana Santa. E o ofício das leituras é o dia que ele tem que usar casula preta. Ai, que lindo. Só que acontece que a casula preta que a gente era do Padre Elias, então acho que a paróquia não tem mais. Eu vou ver se eu consigo comprar uma antes da festa da... Ali quando diz, pode-se também usar os ofícios. É o quê? Ofícios. Ofício, por exemplo, você está fazendo a encomenda de um corpo. É o ofício do defunto, né? Está fazendo uma missa de 7º dia, uma missa de 30º dia. Põe sempre roxo. Né? Aí é sempre roxo. Ofício, por exemplo, é encomenda de um corpo. Tá? Mas os pontos que os padres não estão julgando, mas a gente vê que ele coloca a história realmente. Mas o povo não percebe pela distorção como você colocou antes. Mas cada igreja tinha que ter, eu acho que como nome prioritário, um sacristão, porque ele sabe essas coisas. Tinha. Era, fazia parte da lógica das igrejas, porque a gente tem as toalhas as mesmas. A maioria hoje estão usando tudo branco, que acha prático, aquela coisa, né? Não tem alguém para isso acontecer. Então a gente mas tem que a cor fala para a comunidade quando a comunidade sabe interpretar a cor. Então é bom. O rosa. O rosa é uma cor interessante, porque você só usa o rosa 2 vezes por ano. Tem apenas 2 domingos no ano onde a cor litúrgica rosa vai ser utilizada. Por coincidência, hoje. Nós estamos no 4º domingo da Quaresma. Então hoje nós vamos celebrar o domingo letário. O altar vai estar de rosa. O padre vai estar de rosa. E isso só vai acontecer de novo no ano, no 3º domingo do Advento, que vai ser o domingo Gaudete. Mesmo dia do ano não pode nem ter rosas? Nenhum outro dia no ano tem rosa. Só esses 2 domingos. Nenhum. Não existe previsão para se usar rosa em nenhuma outra ocasião. Só nesses 2 domingos. Rosa não há cor, flores. A flor pode. Não tem regra para a cor da flor. Tem regra para a cor do altar. Então, qual o sentido do rosa na igreja? O rosa, se vocês prestarem bem atenção, ele na verdade, quando você joga a luz sobre o roxo, e a luz é muito forte, o roxo fica róseo. Né? Então, como a gente não consegue emular no tecido exatamente o mesmo efeito, ficou declarado o rosa para ser a cor desses 2 domingos. Ele tem um sentido de alerta, em 2 sentidos. Se você prestar bem atenção, todo o tempo de preparação é importante para você viver a festa que o serve. Então a qualidade do seu Natal vai depender da qualidade do seu Advento. A qualidade da sua Páscoa vai depender da qualidade da sua Quaresma. Então, você tem 4 domingos no Advento, você tem 5 domingos na Quaresma. Quando está faltando 2 semanas para a festa, ou seja, exatamente no 3º domingo do Advento ou no 5º da Quaresma, a igreja nos bota o rosa para mostrar, olha, presta atenção, já está acabando. Ai, meu Deus, acorda. Se você vem se preparando, resiste um pouco mais, porque a festa já está chegando. Ai, que lindo, que acorda a gente esquecer. Mas se você não se preparou, corre, porque senão, olha as virgens prudentes, o noivo pode chegar
e você não está pronto. Então esse é o sentido do rosa, é o sentido de atenção. Olha, não enfraquece não, porque já está acabando. Ou se você não começou, não, corre, porque ainda dá tempo. Não desperdice, porque a igreja só vai viver essa festa de novo daqui a um ano. Então não deixe passar a graça. É mais ou menos esse o contexto desses 2 domingos no ano. E o dourado? A gente vê muito padre usar dourado. Na verdade, dourado não é uma cor litúrgica. Ele substitui o branco. É permitido pela igreja, tá vendo? As cores sagradas, nos dias mais solenes, pode-se usar paramentos festivos ou mais nobres, que não sejam da cor do dia. Esse é o dourado. Então ele só pode ser usado no dia em que normalmente se usaria o branco. E na adoração, né? Na adoração ao Santíssimo. Na adoração ao Santíssimo, geralmente o padre vai usar não uma casula, ele vai usar o véu numeral e a capa de asperge, que aqui são dourados, mas podia ser branco. Ele não necessariamente é dourado, inclusive tem a capa de asperge que é vermelha, para você usar na procissão. Normalmente é utilizado na procissão da Paixão do Senhor ou na procissão de Ramos, mas a gente aqui não tem o hábito de usar, né? Então, esse é o dourado. Resumindo o tempo litúrgico: o roxo, branco, verde e o vermelho e o rosa. Roxo eu uso no Advento e na Quaresma. Branco eu vou usar no ciclo do Natal e da Páscoa, nas festas e solenidades da nossa igreja. O verde durante todo o tempo comum. O vermelho na celebração da Paixão, nos Santos Mártires e nas festas do Espírito Santo. O rosa eu uso no 3º domingo do Advento e no 4º domingo da Quaresma. O que significa cada um deles? O roxo significa penitência, conversão, preparação. É tempo, como a gente falou ainda agora, de você ver o que você pode fazer para ser um cristão ainda melhor. De você perceber que você pode ser alguém que Deus pode usar para alimentar a fome de Deus que o mundo tem, né? Depois esses slides vão pro site, gente. Fique tranquilo. Esse aqui em cima tá feia a coisa porque no branquinho foi. O significado do branco é sempre festa, vitória, porque todos os dias que você celebra a glória de Deus, você vai usar o branco, nos tempos solenes da igreja. Agora, o que as pessoas menos entendem é o significado do verde. O que significa o verde? Natureza. Esperar no trânsito pode isso. Pode andar, né? Na verdade, o verde tem um significado bem interessante. A gente logo pensa na conexão que a sociedade dá. Verde é sinal de esperança. Não é. Liturgicamente não é. Embora você possa colocar lá extrapolando um pouquinho. É muito mais confiança do que esperança. Porque verde é a cor mais abundante na natureza. Verde também é a cor mais abundante no ano litúrgico. Nós temos 53 semanas no ano, 34 delas são verdes. Então o que sobra para as outras cores é muito menor. E o que a igreja quer nos transmitir com o verde? Que a gente tem que aprender a perceber que Deus age mesmo quando não é a ocasião das grandes festas litúrgicas. Que só um viciado é que vive de pico em pico. Nós temos que aprender a perceber a presença de Deus no silêncio, na calmaria, quando não tem rojão, nem fogo de artifício, nem nada. Ainda assim, nós temos que saber que nosso Deus é fiel. E mesmo quando não tenha nada para chamar a atenção, eu posso confiar que Ele está lá. Esse
esse é o Ô, sentido Vani, do verde. Uma vez eu vi numa pregação do Padre Léo, dizendo que o verde era também para mostrar o quanto nós ainda precisamos amadurecer. Por isso é que É uma boa. É verdade. Todos somos verdes na fé. Com certeza. O vermelho simboliza fogo, paixão, sangue. E por que não amor? Porque é porque muito se ama que se dá o sangue, que se dá a vida. E o rosa, como a gente já falou, simboliza a alegria. O tempo de preparação está acabando, a festa está chegando. Então, ele sim, para a igreja, simboliza mais esperança do que o verde. Ok. E o que se altera na liturgia em função desses tempos? No advento, você tem flores na igreja? Pode ser, desde que sejam discretas. Aqui a gente sabe. No Natal, você pode ter flor na igreja? Deve. Na Quaresma, você pode ter flor na igreja? De jeito nenhum. Até se aceita, embora seja por litúrgica roxo, que você tenha flores no advento, desde discretas. Mas na Quaresma não. E o Padre Nico estava em cólicas na semana passada, porque a missa, logo depois da missa do sábado, ia ter uma festa de 15 anos, e quando ele desceu, a igreja estava toda florida. Porque ele estava, o pessoal da secretaria tinha que ter alertado a mãe, que não sei. Mas imagina, coitada da mãe que ia fazer a festa do filho. Porque ela tinha que ter combinado, as flores ficam do lado de fora, terminou a missa das 6, aí entra e se coloca os vasos. Mas eles fizeram uma decoração, parecia de casamento. Até a gestão de como a gente casa nesse período. Pois é, porque não pode ter. Eu me lembro que às vezes chegavam as senhoras super bem intencionadas, eu trouxe uma rosa para o pé do Senhor, e a gente trazia e colocava no sacrário, e ela ficava ofendida. Mas é porque é regra da igreja. Você nesse tempo não tem nada no altar que chame atenção, para não desviar o seu momento de olhar para dentro e não perder tempo olhando para o que te... Você não está catequese. Pois É o espado e das professoras. O Padre Nico também ficou em cólicas com uma missa de 7º dia, que no nome da missa, né, trouxe flores. Só que o Padre Nico estava fazendo a homilia, a moça chegou com aquela cesta de flores e subiu no altar. Ele ficou e chamou a atenção, está desviando a atenção, né? Deixa eu falar uma coisa aqui muito honestamente para As pessoas não sabem. Não sabem, mas tem um outro lado. As pessoas vêm e encomendam uma missa e pensam que o fato de estar encomendando uma missa faz com que elas tenham o direito de usar o altar como um palco de um teatro. Isso Eles não têm, é uma cerimônia religiosa. Eles não podem usurpar o altar, não é todo mundo que tem autorização para subir ali. Então eles programam a decoração do altar como se eles tivessem liberdade para isso. Não custa nada você consultar o padre, porque pode ser um desses momentos. E você, na verdade, não pode fazer com que o social seja mais importante do que o espiritual. Será que não é só Porque se é só isso, por que então fazer a missa na igreja? A gente até pergunta se pode fotografar. Lá fora Lá fora tem um sentido, existe um respeito, é mais diferente. Pois é. Eles são diferentes da gente. Nós somos muito expansivos também. Né? Uma coisa a igreja faz muito questão também com relação à música. Porque tem noivos que escolhem músicas que são inacreditáveis. Né? Eu lembro que uma vez, inclusive não pode, você só pode ter música religiosa ou música clássica nas celebrações.
E aí, eu ia ter um casamento alguns anos atrás, depois da missa das 6 no sábado, que eu estava de ministra, e quem ia celebrar era o diácono lá da Santa Margarida Maria. E ele chegou e os músicos estavam se preparando ali, e ele foi lá diretamente nos músicos e falou assim: quero a relação das músicas que vocês vão usar. E a moça lá da contratada deu a relação para balão mágico, não sei o que, samba e não sei o que. Ele falou assim: não pode tocar nenhuma delas. Aí, mas como? Mandou chamar a mãe da noiva. A mãe da noiva entrou histérica naquela sacristia. Mas vocês estão estragando o dia da minha filha, que ela planejou com tanto carinho. Ela está no carro ali fora chorando. Foi absurdo vocês fazerem uma coisa dessa. Ele falou assim: minha senhora, aqui é uma cerimônia religiosa, a senhora toca essas músicas todas lá na festa, na recepção. Aqui as músicas têm que levar com penetração para aquilo religioso que está se passando. Sinto muito, essas músicas não vão nos tocar. E as pessoas pensam que é implicância, mas não é, respeito pelo sagrado. Por quê? Não querem nem aprender, não é pelo lado negativo falando. E outra vez, esse diácono da Santa Margarida também ele tem um casamento. Ele falou: eu lhe conheço lá da igreja. Você pode ver se a noiva está com as costas nuas? Eu também tenho um susto. Eu falei: mas padre, eu nem sou daqui. Veja lá se os padrinhos estão. Você vai arranjar aquelas coisas que as mulheres usam e bota nas costas das nuas. Eu fiz mesmo. Catei lá tudo. Eu sei de caso porque que eles são muito bonitas. madrinha, Quando viram as costas, estão com as costas. Eu acho que não custa nada nos cursos dos noivos ter uma orientação nesse sentido, da regra da paróquia, para a noiva avisar os seus madrinhas. Porque é isso que a igreja ela pega, porque ela precisa de uma orientação. Se as pessoas fazem bagunça, é porque a gente permite, a gente sabe disso na nossa casa. Mas quando a gente vai orientar também, você não sei. Não, mas isso nunca foi feito. Mas se for uma regra geral e não ficar a critério de cada padre, aí as coisas vão começar a se instaurar. Mas às vezes a igreja também quer ser simpática e vai deixando deixa os vestidos transparentes, os decotes, os padres ficam aí. Eu sei, só para terminar, há muitos anos, uma madrinha que era conhecida lá da nossa família não pôde ficar no altar. A irmã da noiva, ela estava mini saia e decotado. Quando olhou para aquilo, pode descer. Pode descer. Você é o quê? A madrinha não pode ficar no altar. Lá para lá. O padre Marcos, que hoje está na o padre Marcos, que hoje está na São Conrado, que era daqui, da Santos Anjos, ele fala isso. Não é que é bom eu. A liturgia das crianças aqui. Mas não. Está aqui no terceiro andar. Está no terceiro. Ok. Vamos lá. Opa. Estou errado. No tempo da Páscoa, você pode ter flores? Gente, deve. E aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui na nossa paróquia. Que 97% dos dias o altar está nu. A flor, ela faz parte do ambiente celebrativo. Ela só não está nos dias que não deve estar. A gente precisa ainda chegar no padre e dizer para ele assim: a gente faz uma caixinha, mas vamos botar flor no altar. Pois é. Eu sei que ele tem alergia. Mas também não dá para botar flor de plástico, né? Vamos tentar ver uma plantinha verde que solte umas florzinhas discretas ali, que não tenha cheiro. Mas a gente precisa dar um jeitinho nisso. O padre alérgico? Nossa, coitado. Teve uma Páscoa que ele chegou a passar mal. Ele pensou que ele não ia conseguir terminar a missa. Ele é bem alérgico mesmo. Ela solta o pólen. Pois é. Mas uma de folhagem não. Eu acho que Porque folhagem é lindo também. Eu acho lindo. Pois é. Mas vamos dar um jeito nisso. Ora, o Glória no Advento? Não. De jeito algum. No ciclo do Natal, sim. A de Quaresma, nem pensar. E aí é a grande briga que eu tenho com o excelentíssimo senhor, meu marido, porque eu digo para ele: nós estamos em tempo de advento, nós estamos em tempo de quaresma, a igreja cala o glória. Aí ele diz: mas é só a oração do glória.
O glória, na verdade, é um canto de exultação, é uma palavra de festa. Nós ainda não estamos na festa. Então é por isso que a igreja cala o glória. Ela evita falar o glória, ela evita. As músicas são recomendadas que sejam discretas. Se a gente não tivesse outra opção, mas tem tanta música bonita na nossa liturgia, não dá para escolher uma que não fale em glória, né? Mas ele é teimoso, acho que só para provar que ele não me obedece, ele vai escolher exatamente aquela que ele já canta olhando para mim, para me irritar, né? Mas é o caso, é que a liturgia da igreja recomenda que o glória não. Não é porque seja castigo, é porque exatamente é como se você estivesse se contendo para represar aquilo ali, para você explodir a sua alegria pela glória do Senhor, quando chegar o Natal e quando chegar a Páscoa. Esse é o sentido. Não é para punir, é para você valorizar, é para você represar, para poder ter o que aproveitar. Tudo aquilo que vira rotina acaba perdendo a graça, né? Então é para você sentir falta do glória, para você poder cantar ele com mais entusiasmo ainda quando a festa chegar. Não é à toa que qual é o ponto alto da celebração da Vigília Pascal? É o glória. É ali que onde não tinha toalha vai ter toalha, onde não tinha luz vai ter luz, onde não tinha flor vai ter flor, onde não tinha alegria vai ter alegria, porque é o canto da vitória. Então é esse o sentido de você omitir o glória no advento e na quaresma. Aleluia! Tem outra coisa que os músicos às vezes têm dificuldade de entender. Qual é a música da aclamação do Evangelho própria para o tempo do Advento? Aquela que a igreja recomenda e que hoje em dia ninguém canta. Ouço uma voz sobre a montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz sobre a montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Por que essa? Porque quem é a figura principal do tempo do Advento, gente? Não é Jesus, é João Batista. E onde está o aleluia nesse campo? Não está, né? Mas às vezes a gente... Também a gente já começa errando pela gráfica que executa. É verdade, porque quem executa o folhetim não entende nada de Não liturgia. entende, parece que Deus me perdoa, os padres, não sei quem é o responsável, manda passar lá, manda passar lá. A gráfica faz a mesma coisa sempre, está lá escrito. Já tem o padrão lá e ninguém conta para ela que tem que mudar. É verdade. Bom, no ciclo do Natal tem aleluia, na quaresma se evita o aleluia. Hã? De jeito. É, de jeito. No outro dia eu pedi uma pessoa para fazer até de caminhada aqui. E falei para ela ler. Só que no nosso livro, que fica no dom, tem ou. Aí ela saiu lendo tudo. Aí foi desembocar onde? No aleluia. O padre quase que teve um filho, não. Ai, que bom que ele tem. Chegou no ouvido, chegou atrás dela e falou: não era para falar aleluia. Mas a pessoa não presta atenção. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E olha que eu expliquei. Leia só isso aqui que a gente acompanha e responde. Mas a danada saiu lendo tudo até o... Margarida, mas pelo menos ele corrigiu. Porque o problema é quando o padre não corrige, porque aí vem você que entende de liturgia e fala isso e todo mundo acha um absurdo. Elas acham comigo, só não acham nada, eu sou minha brava. Eu sou brava também. Então vamos ser bravos juntos. Mas é a nossa responsabilidade de saber, né? Mas então é isso, realmente não pode, de jeito nenhum. Pela mesma razão do glória, o aleluia é um outro canto, um outro grito de exaltação, de vitória. Você não está cantando a vitória ainda, você está se preparando para ela.
No É por isso que você está cala. cheio de alegria, você está no nascimento, Aham. mas não na morte. Pois é. Mas é porque é tempo de preparação no advento. Né? É o caso. Ok. Tempo comum, sempre. Né? Música no advento é comedida. Não significa que seja triste, mas não é época de cantar música de bater palma, de dançar na igreja, com muitos instrumentos. Ela tem que ser comedida, ela tem que... Catequese acho que está aqui em cima. Ela tem que levar a reflexão. No ciclo do Natal, aí sim é festiva e tem que celebrar mesmo. Na Quaresma, eu diria até que ela é mais do que comedida, ela é sóbria, tem que ser, né? Então, eu acho que falta muita formação para o povo, mas um agente de liturgia extremamente importante é a música, e falta formação e desejo de ensinar os músicos a esse respeito. O padre Luiz Sequinato, ele tem inclusive uma frase muito dura. Ele pensa como eu penso, que a boa música pode levar alguém a se derramar diante de Deus da celebração. Sim. Mas a música mal colocada distrai, dispersa e atrapalha. Então, e os ministros de música, eles não ficam mais escondidos num coral lá atrás. Eles ficam expostos na frente. Então, se eles ficam batendo papo, se eles ficam afinando instrumentos, se eles ficam folheando para poder escolher música em cima da missa, eles distraem e dispersam o povo o tempo inteiro. Então, o padre Sequinato diz que é proibido cantar na missa. Ponto. Mas parece interessante, não canta esse período, nem a conversação. Silêncio, a missa Seria uma boa. Mas não é só em relação a esse período, não. O padre diz que em qualquer tempo do ano litúrgico é proibido cantar na missa. Mas você pode cantar a missa. Vejam a diferença. Se a música está de acordo com o tempo litúrgico, se ela leva à celebração, ela pode ser cantada. Se não, ela pode ser linda, mas não é a música apropriada para estar ali. Então, é essa o veículo e a mensagem. Gente, a gente chama Nossa Senhora, mas coloca Nossa Senhora nas missas, música de... Tem tudo. Eu procuro, de acordo com a semana, durante a semana, na missa às 18 horas, eu fico responsável e ela também a Luz. Então, de acordo com a leitura do dia, através de inspiração, eu procurar naquele livro algo que não quebre o ritmo e que mantenha do início ao fim, tanto, sabe, a parte da comunhão, do ofertório. Às vezes eu fico prestando atenção na homilia, às vezes eu escolho uma música, mas eu mudo de acordo com o que ele fala. Claro, mas é o certo. É um cuidado espiritual que eu tenho disso aí. Eu tenho essa consciência. Porque a música, ela pode atrapalhar. Às vezes chegam pessoas e dizem, essa música é linda, eu sei, querida, mas não é de acordo Exatamente. com o que está aqui. E outra coisa, gente, a música na missa, ela tem que ser uma música do povo. Que possa ser uma outra coisa também. Não pode ser uma música que só uma banda fique fazendo apresentação musical na frente. Tem que ser uma música que o povo possa acompanhar, com um folheto, projetando. Se aí meu marido reclama, quer dizer que eu não posso cantar uma música nova? Pode. Chega mais cedo, ensaia com as pessoas. Pode ser que só 2 ou 3 vão cantar com vocês naquele dia, porque eles só guardaram o refrão. Mas na próxima semana já tem mais gente sabendo, e na outra já tem mais, e na outra já tem mais. Mas não pode cantar músicas que sejam lindíssimas, mas dificílimas de cantar, porque o povo não acompanha. A apresentação musical você vai ver em teatro, não na igreja. Na igreja é para o povo celebrar junto, participar junto, tem que ser. Aí ele reclama que eu só gosto das músicas de 1900, sua avó menina, mas essas todo mundo canta junto. Eu também gosto. Que o povo sabe, né? Bom,
da Páscoa a música é extremamente festiva e o tempo comum alegre. Cobrir a imagens é algo que hoje em dia não é mais obrigado a fazer, mas quando você quer fazer, o tempo é durante o período da quaresma. Ok? Nós vamos cobrir daqui a pouquinho os nossos, já peguei os tecidos ali. Você vai dar esse quadrinho, Hã? gente? Você vai mandar? Vai ficar no Facebook. As aulas estão sendo gravadas e elas vão para o Facebook e também no YouTube. Estão todas elas lá. Né? E aí, Rita, perguntaram sobre a questão das leituras do ano litúrgico. O propósito do ano litúrgico é transmitir a mensagem da obra de Jesus no meio de nós. E por isso, a principal base para as leituras do ano litúrgico são os evangelhos que vão falar dessa vida de Jesus e da mensagem que ele transmitiu enquanto caminhou no meio de nós. Por isso, a base do ano litúrgico são, no ano A, o Evangelho de Mateus, é o ano que nós estamos. No ano B, o ano de Marcos, ou seja, em novembro desse ano, quando a gente entrar no tempo do Advento, nós vamos sair do Evangelho de Mateus e vamos começar a ler o Evangelho de Marcos na missa de domingo. E no ano C, nós vamos sempre ver a vida de Jesus através do Evangelho de São Lucas. Foi o que a gente viu até novembro do ano passado, que nós estávamos no ano C. Entrou o Advento, muda o ano litúrgico, muda o evangelista base. Ué, Vânia, mas a gente não tem 4 evangelhos? Por que só 3 que são base para o ano litúrgico? Porque o propósito dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é um só. É transmitir o evangelho pregado por Jesus. Dizer quem ele é, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele viveu, a missão que ele executou no meio de nós. O Evangelho de São João, ele foi escrito quando os 3 já existiam. A igreja não precisava de mais um evangelho para dizer que Deus se fez homem, para dizer que Deus morreu por nós e qual foi o evangelho que ele pregou. A igreja já tinha os 3 primeiros evangelhos. Então o Evangelho de São João, ele não foi escrito para ensinar para as pessoas quem é Jesus. Ele foi escrito para fazer com que aqueles que já viviam a fé cristã pudessem se comprometer mais com a missão e com a verdade que Jesus semeou. Então, onde está o Evangelho de João no ano litúrgico? Ele vem nos tempos fortes. Ele vem nos momentos que a igreja precisa sacudir o povo. Precisa dizer, você é cristão, viva como cristão. Você é cristão, lembre-se do que Jesus espera de você. Então a gente vai ver aqui quando é que o Evangelho de João aparece. Mas independente do ano litúrgico, quer você esteja no ano A, Mateus, no ano B, que é Marcos, no ano C, que é Lucas, as mensagens transmitidas são sempre a mesma. No ciclo do Natal, a mensagem é que ele se fez homem. Entra o tempo comum, primeiro ciclo. Ele anunciou o Evangelho no meio de nós. Entra o tempo da Quaresma e terminando sexta-feira, no domingo de Ramos. Qual é a mensagem? Ele morreu por você. Ciclo pascal, mas ele venceu a morte e ressuscitou. Volta a ser verde. Ele subiu aos céus. Advento, ele vai voltar. Essa é a mensagem que a igreja transmite ao longo do ano inteiro.
dividido nos períodos. Não fica claro? É isso que a gente vê, entra ano, sai ano. O que acontece durante cada um desses períodos? Né? Deus se fez homem no tempo do Natal, Ele anunciou a sua palavra. Veja, nós estamos nessa primeira fase do tempo, como acabamos agora. O que a gente estudou aqui nesse período? Sermão da montanha, gente. Ou não foi? Não é um resumo do Evangelho de Jesus? Estamos na Quaresma, nos preparando para vivermos a noção de que nós temos um Deus que morreu por nós e que merece que a gente seja mais santo do que é. Ele é um Deus vitorioso, Ele venceu a morte, é o que vamos celebrar no tempo pascal. Depois, Ele subiu aos céus, porque Ele confiava que nós, enquanto igreja, iríamos manter esse Evangelho vivo. Nós estamos cumprindo a nossa missão? Nós estamos sabendo semear a semente? Frutificar aquilo que Ele espera de nós? Se não, prepare-se, porque Ele vai voltar para te cobrar exatamente isso. Aí, para Lourdes ficar feliz, é a mensagem da música do homem, não é? Exatamente isso. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no olhar uma oração, tinha no falar mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia ao coração. Ele pelos campos caminhou, subiu pelas montanhas e falou do amor maior. Fez o sol brilhar na escuridão e o amor nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, ressurreição, morrer não é o fim. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Mas sei que Ele um dia vai voltar e pelos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar quando Ele aqui chegar. Tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Né, Lívia? Isso você Por que não canta essas músicas nas missas? Junto com ele. Essa especificamente, a igreja tem um pouquinho de medo dela, porque
Na verdade, eu mudei uma palavra nessa música. A letra original do Roberto Carlos é mais além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim um renascer, morrer não é o fim. Então a igreja teme que as pessoas atribuam isso à reencarnação, mas é renascer da água e do Espírito, já semeado e pronunciado por Jesus. Então, para evitar confusão, eu troquei para ressuscitar, né? Porque aí fica mais claro com a mensagem da igreja. Mas a mensagem dela é linda. E eu aprendi a gostar dessa música no colo do Padre Chico. O Padre Chico tinha uma casinha em Pedra de Guaratiba, que uma vez por ano ele pegava o grupo jovem aqui da paróquia e nós íamos passar o fim de semana na casa dele. Durante o dia, nós éramos mão de obra barata, porque a gente fazia a manutenção, uma cabaninha pré-fabricada de madeira, então a gente pintava as paredes e passávamos o dia inteiro cantando. E essa era uma das músicas que ele mais gostava. E à noite ele celebrava uma missa para nós, e aí é que ele seduzia o nosso coração para Deus. Ele nos falava de Deus de uma forma assim, só os jovens sentados ali no chão, no quartinho da casa dele, mas eu tive bons semeadores da minha fé. O Padre Chico certamente foi um deles. Mas então, vejam o conteúdo das leituras que a gente tem. Tempo do Advento. No ano A, a mensagem é de Mateus 24, 37. Ficais atentos, porque não sabeis quando virá o Senhor. No ano B, vigiai, pois não sabeis quando o dono da casa vem. Então se verá o Filho do Homem, que vai voltar um dia com poder e glória. Vejam, a mensagem é a mesma. Segunda semana, convertei-vos. São João dizendo que a gente tem que prestar atenção, que depois dele vai vir alguém de quem ele não é digno de desatar as sandálias, que é maior do que ele. Esse sim é o Senhor. E eis a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Terceira semana, está chegando o Natal, não está? Tempo forte da igreja. Olha São João começando a aparecer aqui no ano B. Jesus é aquele que deveria vir, ou está vendo que aqui é a mesma passagem? O batismo. Às vezes você tem uma troca de uma semana para outra, porque às vezes um dia litúrgico cai no meio da semana e a festa daquela semana é substituída para o domingo, e aí causa um certo desnívelzinho. E vejam, gente, que bacana, só na quarta semana, porque aqui você já vai estar depois do dia 17 de dezembro, é que você começa a falar do primeiro Natal. A igreja no tempo do Advento não fala sobre o nascimento de Jesus, porque o propósito da mensagem do tempo do Advento não é nessa. Jesus já nasceu há 2000 anos atrás em Belém, isso é fato, não vai acontecer outra vez. A mensagem desse tempo é esse Jesus que já esteve no meio de nós um dia como criança, ele vai voltar para julgar todos os povos. Como é que ele vai te encontrar? Virgem prudente ou virgem imprudente? Você tomou conta da casa ou você deixou aberta a porteira para o ladrão entrar? Você tomou conta da sua fé ou você, na verdade, foi displicente naquilo que você deveria ser, né? Essa é a mensagem. Aí vem o ciclo de Natal. A noite de Natal é a narração mais perfeita do nascimento do Senhor, que está em Lucas 2, então não importa se é ano A, B ou C, a leitura é sempre a mesma. Mas olha aqui, o dia de Natal, a mensagem vem de quem? De João. Por quê? Porque é dia forte, é dia de sacudir poeira. Então vem a mensagem do Evangelho de João. Sagrada Família, aqui não importa, no dia da Mãe de Deus, não importa qual o ano
é a mensagem exatamente de Maria como mãe de Deus. Epifania do Senhor também é adoração, não importa o ano, a narrativa é daquele que melhor conta esse episódio, que é Mateus. Quarta-feira de cinzas, não importa o ano, a melhor mensagem é aquela de Mateus, que vai falar sobre a necessidade de se praticar o jejum e a esmola e a oração. E aí vai. Nós estamos hoje na quarta semana da Quaresma, certo? Ano A. Nosso evangelho hoje vem de quem? Olha aqui, está aproximando a Páscoa, não está? Nós estamos no ano A. Deveria ser Mateus, mas olha de quem é o evangelho. Ano B. Só no ano C que você só usa São João quando está chegando nas vésperas da Páscoa mesmo. Mas estão vendo para que serve o evangelho de João? Está chegando os períodos fortes, ele entra para poder dar um alimento mais sólido. Esse é o propósito da igreja. Semana Santa aqui, leituras do ciclo da Páscoa, do tempo comum, 34 semanas, e aí a gente vem para o Advento. Amém? Encerramos o primeiro bloco. Querem tomar um cafezinho para a gente entrar no segundo? Ok.